Olá a todos, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas, sintam-se abraçados. E eu vim aqui hoje para falar um pouquinho sobre astrologia. A gente já tem aí no canal vários livros que tratam de vários assuntos, justamente para atingir um aperfeiçoamento. É muito interessante a leitura, ela nos leva sempre a um nível melhor. Na astrologia, a foto do céu, no dia que a gente nasceu, no horário que a gente nasceu e no local que a gente nasceu, vai falar muito de quem somos, o que recebemos, como funcionamos. E eu deixei o meu mapa aqui, passando de hora em hora, para vocês poderem ver como muitas coisas podem mudar de uma hora para outra. Uma pessoa que nasce num horário dentro do mesmo dia pode nascer com um ascendente. Passado 2 horas, troca de ascendente e todo o cenário muda. Na astrologia, a nossa mãe é representada pela lua. E essa mesma lua que representou na sua mãe física, ela também vai falar quais são nossos instintos, como funcionamos, o que nos move no que existe de mais íntimo e inconsciente. Muitas vezes, a grande maioria das vezes, a gente nem sabe. Então, às vezes, em relacionamentos muito complicados com a mãe, a pessoa pensa que se afastar vai resolver o problema, mas realmente precisa haver uma resignificação do que foi recebido. A astrologia entende que nem toda infância é boa e a lua ela é vista como kármica. Eu já ouvi falar que a lua representa um signo de uma vida anterior ou alguma coisa próxima a isso. Eu não tenho uma opinião formada sobre isso, mas com certeza existem 12 arquétipos, 12 signos, onde a lua pode estar no momento do nascimento e cada um deles vai falar do que existe de mais íntimo na gente. Além disso, essa lua pode fazer aspectos enquanto a gente está nascendo. E esses aspectos podem ser bem complicados ou bem afortunados. Como você pode ver, ali no meio existem traços azuis, vermelhos, verdes, pontilhados, contínuos. Tudo isso são os aspectos que estão sendo feitos no momento, nesse momento, onde o mapa está sendo mostrado. Quando os aspectos estão em vermelhos, podem ser aspectos desafiadores. E quando a gente nasce com a lua em um signo, fazendo um aspecto desafiador com o planeta, isso pode trazer uma série de conflitos para a psique da pessoa. Então, uma lua que faz quadraturas e oposições, que são esses aspectos desafiadores com outros planetas, vai nos tornar adultos com coisas a resolver. Isso entrou na nossa psique. Então, uma lua em quadratura com Mercúrio, oposição a Vênus, ou outros aspectos nesse sentido, são tudo desafios que a gente tem no decorrer da vida. Isso é mostrado desde o dia que a gente nasceu. Porque uma pessoa, por exemplo, que nasce com uma lua quadrada com Lilith, pode ter sido uma pessoa que foi extremamente rejeitada pela mãe, deixada para lá, negligenciada. Uma lua com quadratura com Plutão vai confirmar isso com certeza. Uma lua muitas vezes oposta a Saturno pode ter sido uma mãe que afastou o pai da criança ou o pai que se tornou ausente. Tudo isso é bem importante, porque na vida adulta a gente carrega isso com a gente. A gente é o que a gente recebeu. Então, quando a gente vai para a vida adulta, se a gente não deu uma olhada bem de perto para isso, a gente vai reproduzir isso nos nossos relacionamentos
nossos trabalhos, nossos filhos, a nossa tendência natural é devolver para alguém o que a gente recebeu. Porque é isso que a gente conhece. É assim que fomos ensinados. Muita gente, quando teve uma infância muito complicada, recebeu muitas coisas, carregam a ilusão de que farão diferente. E farão mesmo, se esforçarão ao máximo, farão todo o possível para ser diferente. A questão é que, às vezes, tentando ser muito diferente, a gente acaba atraindo situações ou repetindo situações, justamente nessa tentativa de ser muito diferente. Por isso é importante olhar com muito carinho para dentro da gente e entender como a gente funciona, quais as necessidades da nossa lua, como a gente precisa estar para ficar bem, o que a gente precisa olhar e levar isso realmente muito a sério. Uma pessoa que tem uma lua Plutão, quadratura Plutão, oposta a Plutão, um aspecto desafiador e até mesmo conjunção com Plutão, pode ter sido uma pessoa que foi severamente agredida fisicamente também, mas tem uma manipulação psicológica nisso, tem um domínio nisso. Essa foi uma mãe dominadora, uma mãe castradora, uma mãe que precisou, para sua segurança pessoal, controlar o seu ambiente. A criança percebe isso, ela sente isso e ela toma isso como normal, natural. É assim que a vida funciona. E por mais que essa pessoa, quando vai crescendo e se tornando adulta, entenda que não quer ser igual à mãe, ela pode ter uma habilidade em conseguir parceiros agressivos, porque essa é a realidade que ela conhece. É isso que ela transpira assim que ela foi ensinada. E como que resolve então? Precisa olhar para isso e entender. Quando a gente tem uma lua Plutão, a gente precisa entender quem sou eu, quem é minha mãe, quais são as minhas motivações, o que eu preciso. E principalmente a gente precisa ser muito sincero e entender qual é a parte de mim que eu preciso ter controle. Geralmente essa lua é uma lua que precisa de muito controle. Ela pode querer ter o controle do seu ambiente local, né? Uma lua de casa 3. Eu preciso controlar o meu ambiente local. Ela pode querer controlar a rotina dos outros, a saúde dos outros, a alimentação dos outros, assim como a dela mesma. O fato é que ela precisa realmente olhar e entender quem é ela. E a astrologia ajuda a clarificar esses pontos, porque quando eu entendo as minhas tendências, de acordo com o que eu recebi, eu posso, enfim, resignificar. Eu posso olhar para dentro de mim, eu posso chorar e fazer um luto daquilo que me feriu muito. Eu posso separar-me da minha mãe e de tudo que ela representou na minha vida, na minha psique, e começar a conhecer a mim mesmo. Eu posso me desenvolver. Isso ocorre com vários fatores no mapa, não somente a Lua. Vênus, que é como nos sentimos valorizados, o que apreciamos, também o feminino. Marte, como nos relacionamos sexualmente, também como é o nosso jeito de agir. Uma pessoa, por exemplo, que tem Marte oposto ao Sol, ela pode ser altamente autodestrutiva. Ela age contra a sua essência. E não se dá de conta disso. Esse é um padrão aprendido inconscientemente. Isso é o que ela recebeu. Como é que foi isso? Lá na infância, na primeira infância, até os 3 anos, ela tinha um pai que muitas vezes agia assim e ela aprendeu por imitação. Mas também pode ter sido um pai que agrediu ela
ou que foi hostil, ou que não deixou ela se manifestar. Podem ter acontecido muitas coisas, depende muito dos aspectos do mapa. Então, eu quero te convidar a vir conhecer seu mapa, poder olhar para os seus padrões, ver como estão funcionando e seguir ao aperfeiçoamento. Isso é importante para todos nós. E é isso. Fico te esperando.